Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Contraturno Digital. Sou a professora Andresa Xavier, do componente de Geografia. Então, vamos aí observar qual é o nosso número da aula e também o nosso objeto de conhecimento. Então, temos a nossa aula de número 75, Geografia, com o título Energia. Então, nós vamos falar sobre as fontes de energia. O nosso objeto de conhecimento temos recursos energéticos, termoelétrica, hidrelétrica, energia eólica e também energia nuclear. Em diferentes países, os impactos e as consequências desses usos na produção industrial e de inovação. Então, esse é o nosso objeto de conhecimento da nossa aula de número 75. Então, vamos a mais uma aula do Contraturno. Então, vamos iniciar observando aqui algumas imagens. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas das fontes de energia, alguns recursos energéticos, né? Então, a gente tem aí algumas usinas, nós temos aí a usina nuclear, temos também uma usina hidrelétrica para vocês observarem e conhecerem um pouco das principais fontes de energia do Brasil e do mundo, né? Então, aí a gente observa esses recursos naturais que são utilizados, aproveitados para obter energia. Temos aqui a energia eólica também, que é captada a partir dos ventos, né, que também é considerado aí um recurso energético, e outras fontes de energia, né? Novamente, uma usina nuclear, para vocês observarem, de onde a gente obtém ali energia para as nossas casas, para as indústrias, aí para as escolas, para os hospitais. E elas estão divididas em dois grupos. Temos também, olha, a energia solar. E nesses dois grupos, dessa divisão que a gente observa, nós vamos ter as energias renováveis e as não renováveis, que a gente vai observar ao longo da nossa aula. Muito bem, então a gente vai observar agora esses dois grupos aí que nós observamos. E aí a gente tem os não renováveis. Nesse grupo de tipos de energia ou fontes de energia, onde existem aí em quantidade limitada no nosso planeta. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, que são os combustíveis fósseis e também a energia nuclear. Então, nesse grupo, no qual nós chamamos de não renováveis. E aí a gente tem também, olha, agora, fontes de energia, né, renováveis. Então, eles não se esgotam aí no nosso planeta, eles precisam de um tempo menor aí dentro do nosso planeta para ser utilizado. E eles são utilizados indefinidamente. E aí temos alguns exemplos, até mesmo na imagem, né, como a energia eólica, também a usina hidrelétrica, temos a biomassa, a geotérmica, entre outras fontes de energias que são classificadas aí como fontes renováveis e também os grupos das não renováveis. Vamos iniciar observando algumas fontes de energia não renováveis. Aí eu trouxe um mapa para vocês observarem as fontes de energia não renovável, o carvão mineral. E aí no mapinha a gente tem os principais produtores mundiais, né, dessa fonte de energia, o componente orgânico sólido, né? E nesse tipo de fonte de energia nós temos aí que eles foram fossilizados ao longo de milhões de anos, que é o carvão mineral. E aí eu trouxe os principais produtores, como vocês podem observar no mapa. Nós temos a Rússia, a União Europeia, os Estados Unidos, a China e também a Austrália, que são considerados os maiores produtores desse tipo de fonte não renovável aí de energia. E a nossa próxima fonte de energia não renovável é o petróleo, que é uma mistura aí de hidrocarbonetos. E para a nossa aula de hoje, né, do Contraturno, eu trouxe um convidado especial, que é o Curumim. Seja bem-vindo, Curumim, à nossa aula do Contraturno Digital. E vou fazer algumas perguntinhas para ele. A primeira é sobre a origem dessa fonte de energia. É a decomposição de matéria orgânica de milhões de anos no fundo dos oceanos, mares e lagos.
Olha só que interessante, né, gente, a origem dessa fonte de energia não renovável. E Curumim, quais são os produtos obtidos aí do petróleo? Mostra aí pra gente quais são esses principais produtos. Plástico, borrachas sintéticas, fertilizantes, inseticidas, pesticidas, medicamentos e produtos químicos. Olha só, gente, muitos produtos, né, que são obtidos, que inclusive estão aí nas nossas casas, né, que são obtidos a partir do petróleo. E Curumim, mais uma perguntinha aí para você. A gente quer saber quais são os principais produtores mundiais de petróleo. Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos da América, China e Irã. Olha só que interessante. Muito obrigada, Curumim, aí pela participação. O Curumim trouxe até um mapa para a gente, né, para mostrar aí os principais produtores de petróleo. Agora, a nossa próxima fonte de energia, nós temos aí o gás natural. Trouxe mais um mapinha para vocês observarem quais são os maiores produtores. E nessa fonte de energia, gente, ela é extraída de forma conjunta, ali juntamente com o petróleo, e ela é considerada a menos poluente aí dos combustíveis fósseis. E aí no mapa a gente tem, né, como um dos maiores produtores, a gente tem a Rússia, o Irã, o Catar, Turcomenistão e também a Arábia Saudita, que são os maiores produtores aí desse tipo de fonte de energia também não renovável. Agora vamos conhecer a energia nuclear. Aí nós temos os maiores produtores mundiais, né, que são os Estados Unidos, a França, Japão, a Rússia. E nessa fonte de energia não renovável, onde nós temos aí as fontes primárias radioativas, e aí vai utilizar o urânio, o plutônio e também o tório, que são alguns dos componentes químicos utilizados na energia nuclear, que também vai gerar energia elétrica aí para muitos países. E agora nós vamos para as fontes de energia renováveis e a gente vai iniciar observando a energia hidrelétrica. Nessa fonte de energia, ela utiliza, gente, a força da água dos rios e ela é considerada uma fonte de energia barata e não poluente dentro das usinas aí hidrelétricas, né, ou da energia hidrelétrica. E aqui eu trouxe uma imagem para vocês observarem, que é a usina hidrelétrica Três Gargantas, que fica localizada ali no rio Yangtze, na China. E aí temos também, ainda nas usinas hidrelétricas, os maiores produtores, né, para vocês observarem. E aí nós temos a China, Brasil, Canadá, Venezuela, Rússia e também os Estados Unidos. São os maiores produtores aí desse tipo de energia, que é considerada uma energia renovável. Trouxe para vocês agora o nosso jornal, que é o Jornal do Contraturno Digital. E aí eu trouxe uma notícia para vocês bastante interessante com relação ao nosso país, que é sobre a energia solar e a energia eólica, que são fontes de energia renováveis. A energia solar e a energia eólica, elas lideram o aumento da geração de energia no Brasil para o ano de 2023. E aí algumas imagens para vocês observarem, né? A placa de energia solar e também a usina eólica. A energia solar, gente, ela vai ser captada por células fotovoltaicas com custo ainda elevado. E aí nós temos o maior do mundo, que está lá nos Estados Unidos, onde eles fazem aí grandes investimentos nesse tipo de fonte de energia. E também ainda na usina eólica, né, que é considerada uma fonte de energia também renovável. Elas são captadas aí a partir dos ventos, né, ou seja, do movimento das massas de ar, sendo ideal aí nas áreas litorâneas. E nós temos os países com maiores capacidades total instalada, onde estão instaladas essas usinas eólicas, que é o caso da China, temos também a Alemanha, os Estados Unidos e também o Brasil. Então essas são as fontes consideradas de energia renováveis. Então essas foram aí algumas informações sobre energia e agora a gente vai colocar em prática, né, aí as informações da nossa aula no nosso aplicando.
Muito bem, trouxe aí uma questão para vocês, para o nosso aplicando do Mundo Educação. Essa questão ela foi aí adaptada. E aí nós temos o textinho. A matriz elétrica se refere ao conjunto de fontes de energia utilizadas para a geração de energia elétrica em um determinado local. No caso do Brasil, a principal fonte de energia da matriz elétrica é, e aí nós temos as opções, alternativa A, petróleo, alternativa B, será se é o gás natural, alternativa C, hidrelétrica, ou será se é energia solar, alternativa D. E aí nós temos a resposta, espero que vocês tenham acertado. Nós temos aí, olha, a alternativa C, a energia hidrelétrica, gente. E agora nós vamos ver aí os comentários com relação a essa fonte de energia utilizada aqui no nosso país. A matriz elétrica, ela se refere apenas às fontes de energia utilizadas aí para a geração de energia elétrica, né? No caso do Brasil, nós temos essa maior parte da energia elétrica, ela vai ser produzida, gente, nas usinas hidrelétricas, tá bom? Inclusive, uma das maiores do mundo, elas estão concentradas aqui no nosso país. Estima-se que a gente tem aí cerca de mais de 200 usinas hidrelétricas no território brasileiro. Aí para vocês observarem, né, o tanto de energia elétrica que é produzido e que nós consumimos, né, nas indústrias, nos hospitais, nas escolas, até mesmo nas nossas próprias residências. Então esse foi o nosso aplicando, espero que todos tenham acertado aí essa questãozinha que eu trouxe para vocês. E agora nós vamos aí para as nossas considerações finais, rever aí a nossa aula do Contraturno Digital. Agora vamos aí às nossas considerações finais, né? Eu trouxe para vocês um mapa conceitual, se vocês quiserem anotar as informações, até mesmo para vocês fixarem, ou então até mesmo produzir um outro mapinha aí também durante o que foi passado aí na nossa aula para vocês. Então eu trouxe aqui no nosso mapa para vocês observarem recursos energéticos. Nós vimos aí a nossa aula sobre energia, certo? E aí nós falamos sobre as fontes de energia renováveis e não renováveis. Então a gente vai relembrar primeiro as renováveis. As energias renováveis, gente, elas necessitam de uma escala de tempo menor ali para se recompor na natureza, tá bom? E aí alguns exemplos nós falamos sobre as hidrelétricas, né, inclusive a mais utilizada aqui no nosso país. Nós vimos também a energia eólica, a energia solar. Nós falamos sobre a energia eólica, inclusive a gente viu no nosso jornal aí do Contraturno Digital, que ela vai ser bastante utilizada a partir do ano de 2023. Nós vimos que ela é bastante utilizada nas áreas litorâneas, né, que são as usinas ali eólicas, que elas vão ser ali captadas a partir do movimento da massa de ar ou dos ventos. E temos também como exemplos de energia renováveis o biodiesel e também a biomassa. Falando agora aí da energia não renovável, nós falamos durante a nossa aula, trouxe aí também o período de tempo para vocês, né, que é uma escala de tempo maior ali para ela se recompor na natureza, que é o caso aí do petróleo, que nós falamos um pouco sobre os maiores produtores aí no mundo. Vimos também o gás natural, né, que é considerado uma fonte de energia elétrica e está no grupo das energias não renováveis. Além desses dois, nós falamos também aí do carvão mineral e também da energia nuclear, né, que inclusive é considerada aí uma das fontes de energia mais limpas, né, do mundo, com relação aí às outras fontes de energia, juntamente com a renovável, que é a usina hidrelétrica. E aí a gente tem os pontos negativos, né, gente, de cada uma dessas fontes de energia. Temos os pontos positivos e também os negativos, né? A usina hidrelétrica, por exemplo, ela é considerada aí uma energia limpa, que ela não vai ali poluir, mas em compensação a gente tem a área que vai ser utilizada, daquele rio, as espécies animais que estão ali, entre outras consequências. Então, cada uma dessas fontes de energia, seja ela renovável ou não renovável, ela vai ter aí os seus pontos positivos e também
os seus pontos negativos. Então, esse é o nosso mapa conceitual. E aí, essa foi a nossa aula do contraturno digital, né? Então, não esqueçam também de se inscreverem nos nossos canais, nas nossas redes sociais, para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece no contraturno digital. E não apenas de geografia, mas também como dos outros componentes curriculares, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Até uma próxima. Tchau, tchau!